Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Como é que tá, Alexandre? Tudo certo, doutor. Pessoal, vamos começar então a dar as boas-vindas ao pessoal que já está aí. Quais são as Só ver se o pessoal vai mais fáceis? conseguir acessar aqui. A gente vai falar sobre PCR traumática hoje. Nosso convidado, já agradeço, doutor Mário Zunino, parceiro já de bastante tempo, né, doutor? Doutor Zunino, ele é residente de anestésio no Hospital Governador Celso Ramos, e também é médico no SAMU 92 aí na assistência. Já alguns recados paroquiais, né? A Maria está aí junto com a gente aí, que é da Escola de Saúde Pública. A nossa aula vai ficar gravada, né? Depois quem não conseguir assistir pode acessar depois, mas já falando sobre a parte de certificado, né? Os certificados serão gerados ao final, então é importante participar da aula, acompanhar toda a aula, e no final vai ser disponibilizado um link, e tem que acessar esse link, preencher lá os dados lá, e o certificado é gerado pela Escola de Saúde Pública, Tem de 30 a 90 dias para gerar esse certificado. Importante a questão da interação, de vocês ir mandando as perguntas conforme vão surgindo as dúvidas, e aí no final eu repasso essas perguntas para o doutor Mário. O doutor Mário está com a palavra aí, sem mais melongas, uma boa aula aí, estou por aqui acompanhando também, que o doutor tiver de dúvida aí de sistema, e assim pode chamar aí que a gente está à disposição aí também. Então, obrigado, Alexandre, agradeço em teu nome aí o convite, fico muito feliz. É bacana quando a gente vê uma parceria seguindo, né? A gente começou lá atrás com a LAEP, com a LAMU, na universidade, ainda nos tempos de acadêmico, e isso vai se seguindo e se mantendo agora. E fico muito contente com isso, muito feliz. Agradeço o convite, então, e agradeço a presença de todo mundo que está aí assistindo. Espero poder conversar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouco sobre a PCR no trauma. Então, o Alexandre já me apresentou ali, meu nome é Mário Zunino, eu sou médico formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu faço residência em anestesiologia no Hospital Celso Ramos, que é o nosso hospital de trauma aqui de Florianópolis, mais especificamente, para quem não é daqui conhecer. E, além disso, eu sou médico do SAMU de Santa Catarina também, atuando aqui na mesma-região de Florianópolis. Então, a ideia hoje é a gente fazer uma introdução à PCR no trauma, a parada cardiorrespiratória no trauma. Vocês me ouvem? Deu um erro aqui na tela. Sim. Me ouve? Beleza, só porque tinha dado uma perda de conexão ali, mas seguimos então. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a PCR no trauma. PCR no trauma, vocês vão perceber que é um tema bastante complexo e um tema que ele tem muitas nuances. Então, a gente não tem grandes evidências, a gente tem muito mais incertezas, talvez, do que certezas. Mas a ideia aqui é a gente tentar dar um roteiro e um caminho para que a gente possa conversar sobre esse tema. Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, todo mundo que está assistindo aqui, imagino que seja profissional da área da saúde já, ou profissional em formação, então tem uma mínima noção, ou uma noção avançada até, de o que é uma parada cardiorrespiratória. Grosseiramente, é aquele indivíduo que está em apneia, sem pulso, inconsciente, e quando a gente fala disso, também tenho certeza que na cabeça de todo mundo já sai uma série de informações, uma série de ações automaticamente disparadas que a gente tem que agir. Então, essa figura tenta descrever isso. Já vai ter alguém que vai para compressão, outro vai para via aérea, outro já vai começar a pegar as passos para a gente conseguir ver o ritmo e eventualmente dar um choque no paciente. Falamos em parada cardiorrespiratória, a gente já tem um caminho que a gente segue e a gente está muito acostumado a fazer isso. Seja aqueles que trabalham no SAMU, seja os colegas que trabalham nas UPAs ou mesmo nos hospitais. Parada cardiorrespiratória é um atendimento muito comum a qualquer profissional da rede de urgência e emergência. Mas quando a gente coloca um adendo a mais, quando a gente começa a falar de trauma, talvez esse nosso slide anterior aqui, que a gente tenha uma sequência automatizada na cabeça de cada um, ele passe a ter um porém. Será que eu vou atender da mesma forma? Eu encontro uma parada cardiorrespiratória, um indivíduo desmaiado em casa, alguém que chega na UPA para mim e começo a atender, isso já funciona de maneira automática. Agora eu chego numa cena, eu encontro uma parada cardiorrespiratória com um acidente dessa gravidade, ou com alguém com ferimento de arma de fogo para o tórax, por exemplo, eu atendo da mesma maneira? Será que um ferimento de arma de fogo ele funciona da mesma maneira do que alguém que teve uma dor no peito? A gente começa a colocar algumas dúvidas e colocar alguns pensamentos. Será que a gente
tem algum sentido em reanimar um paciente em trauma? Por muito tempo, a parada cardiorrespiratória no paciente traumatizado, seja ele esse paciente da colisão automobilística, seja esse paciente do ferimento de arma de fogo para o tórax, por exemplo, um ferimento dito penetrante, ela era diretamente associada à morte, né? Então eu tinha uma parada cardiorrespiratória, a origem dessa parada cardiorrespiratória era o trauma, a chance de sobrevivência era dita como mínima, então a gente não tinha o que fazer. A gente interrompia as manobras, declarava o óbito, aqueles que assim pudessem fazer, e a gente não tinha alternativa. Mas algumas pessoas começaram a pensar diferente. Algumas pessoas começaram, e talvez sem nem perceber, mas a usar um pensamento que ele surgiu lá nos idos de 400 antes de Cristo, com a pessoa representada nesse busto aí, com Aristóteles. O Aristóteles é um filósofo grego, acho que todo mundo conhece, a gente teve bastante contato ainda na época de escola, tudo, e ele fez algumas elucubrações, alguns desenvolvimentos sobre um tema específico chamado justiça. Então ele começou a trabalhar o conceito de justiça num livreto que se chama Ética Nicômaco e começou a pensar como que a gente podia agir de maneira correta nas situações que a gente tem. Todas essas elucubrações, elas chegaram a uma frase que é muito famosa, talvez vocês já tenham ouvido. E essa frase, ela faz boa parte do nosso raciocínio contemporâneo, que é a seguinte ideia: a gente deve tratar as pessoas diferentes na medida das suas desigualdades. Então a gente trata os desiguais de forma desigual. Se eu tenho duas pessoas iguais, eu trato elas da mesma maneira e eu vou chegar no mesmo objetivo. Agora, se eu tenho duas pessoas que partem de um ponto diferente, duas pessoas desiguais em suas características, a gente vai tratá-las de forma diferente para a gente chegar no mesmo destino. E na parada cardiorrespiratória no ambiente de trauma, a gente tem exatamente esse conceito sendo aplicado. E foi essa ideia que as primeiras pessoas que começaram a desenvolver os trabalhos acerca disso pensaram. Eu tenho uma parada cardiorrespiratória em casa, presenciada, normalmente no adulto de causa isquêmica, né, uma causa coronariana, eu vou tratá-la de uma forma. Agora, eu tenho uma parada cardiorrespiratória num ambiente de trauma, desencadeada por uma força externa, desencadeada por uma colisão automobilística, por um ferimento de arma de fogo, eu vou ter que tratá-la de forma desigual. Pacientes desiguais, tratamentos desiguais, para a gente tentar chegar no nosso mesmo objetivo, que é a sobrevivência final. Então, o que a gente pode fazer nisso? Se eu tenho um paciente que tem uma dor no peito e tem uma parada cardiorrespiratória na sequência, ou se eu encontro um paciente desacordado em seu domicílio e vou atendê-lo, eu estou muito acostumado a usar essas diretrizes que eu projeto aí. Então, são as diretrizes, por exemplo, aqui, né, do Conselho Europeu de Ressuscitação. É o equivalente à American Heart Association, né, a AHA, na Europa. Então, a gente vai ter uma série de diretrizes que a gente trabalha. Diretrizes com as quais vocês já estão bem acostumados, né? Encontrei o paciente inconsciente, não tem pulso, não respira, chamo ajuda, vou intervir, inicio compressão torácica, começo a ventilação, verifico o ritmo, se for um ritmo chocável, eu dou um choque, se não for chocável, eu não dou um choque, faço adrenalina em algumas situações, em outras eu não faço, 3 choques eu faço a amiodarona. Aquele métier que todo mundo já está acostumado a lidar. Agora, se eu estou tratando um paciente diferente, eu vou lidar desse paciente de forma diferente. Então, o Conselho Europeu de Ressuscitação, também a Sociedade Brasileira de Cardiologia, também a Associação Americana do Coração, desenvolveram subtemas específicos da forma como a gente deve abordar o paciente. E aqui a gente vai usar o texto do Conselho Europeu por uma questão didática. Eles foram talvez os primeiros a avançar nesse sentido, na Europa, principalmente por uma experiência escandinava, ali dos países da Escandinávia, Noruega, Dinamarca também, e a gente consegue, então, trazer um pouquinho dessa expertise para cá. Eles desenvolveram textos específicos. Eu tenho o texto usual e eu tenho um adendo que eu vou lidar com situações especiais. Que situações especiais? Eu tenho hipotermia, por exemplo, um paciente que encontra-se muito hipotérmico, temperatura abaixo de 34 graus, ele merece um manejo especial. Um paciente hipotérmico, eu não posso declará-lo morto da mesma forma que um paciente normotérmico. Especificamente, a gente tem ainda uma sub-área de especialização, que é o resgate em avalanche, que a gente tem uma ressuscitação muito própria também, específica para esses países. Então, a gente tem subtemas. Exposição a toxinas, intoxicação exógena, vocês já tiveram aula também organizada, patrocinada pelo Gereu sobre esse tema. A gente vai ter um manejo próprio. Vamos falar na anestesia, por exemplo, a intoxicação por anestésicos locais. A gente vai usar substâncias específicas, emulsões lipídicas. A gente vai fazer ressuscitações prolongadas, tendo em vista a própria farmacologia e farmacocinética dos anestésicos locais, como exemplo. A gente tem antídotos
Tudo condições que a gente não usualmente usa quando a gente encontra um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória vítima de um infarto. Então, a gente tem que entender que a gente está em situações especiais, exigindo medidas especiais. Outro cenário, a hipertermia, paciente muito quente, também comum na anestesia, um paciente com uma hipertermia maligna, por exemplo, que é uma condição genética associada a alguns anestésicos. A gente vai fazer medidas específicas, vamos lançar mão de drogas como o dantrolene, a gente vai ter cuidados todos especiais. Parada cardiorrespiratória no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca também exige uma medida toda especial, utilização de marca-passos de forma bastante invasiva, utilização de esternotomia, de reabertura do tórax, de manobras cirúrgicas de forma muito mais agressiva do que em outras condições. Então, situações especiais exigem medidas especiais. E o trauma é uma dessas situações que merece uma atenção muito especial. E por isso a gente coloca ele aqui no ponto e ele é o objeto dessa aula. Então, quando a gente começa a falar da parada cardiorrespiratória do trauma, a gente tem que entender que alguns pontos especiais a gente tem que levar para qualquer uma dessas situações. São as top messages que o Conselho Europeu de Ressuscitação coloca. O que é isso? O que a gente quer dizer com isso? Significa, a primeira coisa, que quando a gente vai abordar um paciente vítima de uma parada cardiorrespiratória traumática ou vítima de qualquer parada cardiorrespiratória não usual, que a gente tem que fazer o que a gente sempre faz. Então, a gente segue aqui, por exemplo, o ABCD Approach. ABCD Approach é a ideia de atender um paciente grave como normalmente faz. Eu sei que alguns de vocês estão habituados com o CAB americano, mas entendam aqui como a mesma coisa. Então, a gente vai atender o paciente grave como a gente sempre faz. A gente vai tomar as cautelas necessárias, garantir a nossa segurança da forma como a gente faz. A gente está diante de um paciente criticamente enfermo. A gente está diante de uma situação de elevada complexidade. A gente tem que atuar da maneira como a gente sempre atua. A gente não reinventa a roda, como se diz. A gente atua da maneira como a gente está acostumado a atuar. É assim que a gente performa no melhor da nossa capacidade. A gente sabe fazer uma coisa, e se a gente for fazer essa coisa quando colocado no estresse, a gente vai agir melhor. Então, a gente vai abordar esse paciente inicialmente da forma como a gente sempre faz. Eu vou abordá-lo, vou garantir que a cena está segura, vou garantir que meu ambiente está seguro, numa UPA que eu tenho todos os materiais à minha disposição, num hospital da mesma maneira, e vou abordar aquele paciente. Eu vou começar o tratamento como eu trato absolutamente qualquer paciente grave, qualquer paciente em parada cardiorrespiratória. A gente vai monitorizar, a gente vai obter acesso venoso, a gente vai garantir que a gente faça compressões torácicas da forma mais eficiente possível, a gente vai iniciar tudo isso de forma adequada. Mas vai chegar aquele momento que o nosso julgamento clínico entrou. Essa parada cardiorrespiratória não é normal. Ela não é igual às outras que eu estou acostumado a atender. Ela tem um quê de diferente. E como ela tem um quê de diferente, eu vou começar a tratá-la de forma diferente. Então, a gente vai começar a enfatizar pontos específicos. Que pontos específicos são esses? Os pontos específicos são as causas reversíveis das paradas cardiorrespiratórias. Quem já estudou parada cardíaca de forma um pouco mais profunda, quem já foi ali no atendimento avançado, né, de suporte avançado de vida de uma parada cardiorrespiratória, ou mesmo quem já presenciou o atendimento a uma parada cardiorrespiratória, acho que muitos dos colegas, sabe que a gente lida com os famosos 5Hs e 5Ts, ou 4Hs e 4Ts, como se fala na Europa. Mas são as causas reversíveis. Está aqui atrás também, inclusive, essas causas. Então, são as formas como a gente tem de reverter uma parada cardiorrespiratória. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, intoxicação, trombose coronária, trombose pulmonar, hipovolemia, hipotermia, íons de hidrogênio, né, causas metabólicas, hipercalemia, hipóxia. A gente pensa nisso quando a gente está atendendo uma parada cardiorrespiratória. E se essa parada cardiorrespiratória ela não é usual, eu tenho que enfatizar ainda mais isso. Porque se essas são as causas da parada cardiorrespiratória, talvez a minha tenha alguma causa dessas aí como a sua grande razão. E é isso que a gente vai fazer. A partir do momento que eu enfatizo essas causas e que eu entendo que eu posso priorizá-las dentro daquele atendimento, eu começo a modificar o meu atendimento. Eu começo a abordar esse paciente de uma forma diferente. E é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai entender que a gente está com um paciente num cenário diferente e ele merece um cuidado diferente. Lá, igual a gente conversou sobre Aristóteles. Pessoas diferentes merecem cuidados diferentes para a gente conseguir chegar no melhor desfecho possível. Então, o que a gente faz diante de um paciente traumático? E a nossa aula vai conversar, a nossa conversa ela vai versar especificamente sobre esse slide aqui. A gente tem um algoritmo, a gente tem um caminho a ser seguido. Quando a gente está em situações de crise, por mais experiente, por mais expert que eu seja no assunto,
A gente deve sempre tentar nos guiar por auxílios cognitivos. O que é isso? É igual na aviação, né? A gente aprende isso com a aviação. Quando a gente tem uma situação de crise, quando a gente tem um problema, a gente tem que tentar lançar mão de alguma coisa que nos ajude a manter o prumo. Porque por mais experiente que eu seja, é muito fácil naquela situação de estresse eu esquecer de alguma coisa, eu sair um pouco da rota usual. Então, se eu tenho alguma coisa que me faz seguir o rumo, eu consigo pensar de forma mais eficiente, eu consigo performar de forma mais adequada. Então, aqui a gente vai falar justamente sobre esse algoritmo. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente encontra um paciente em parada cardiorrespiratória num cenário que sugira o trauma, é pensar, será que esse paciente realmente é um paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória traumática? Vamos fazer um exercício. Essa cena ela está aqui para a gente tentar se colocar no ambiente. Vamos pensar que a gente está de plantão no SAMU, trabalhe você ou não no SAMU, tá? Trabalhe você, por exemplo, na UPA, no hospital. Vamos tentar se colocar agora dentro de uma ambulância do nosso serviço. Você está na ambulância, está no plantão, recebeu uma ligação da central de regulação, e a central de regulação falou que chegou um chamado de uma colisão automobilística, e nessa colisão automobilística, parece que tem um senhor passando mal. Eles não sabem dizer, as pessoas que estão ali envolvidas, se ele respira, se ele tem pulsos, a cena está meio... As pessoas estão meio agitadas, assim, não conseguem dizer, mas é uma colisão automobilística, um carro bateu na traseira do outro, e talvez tenha um paciente em parada cardíaca lá. Você vai sair em prioridade, vai preparar aquele atendimento, vai em código 1, código vermelho, para ver o que está acontecendo lá e para poder prestar o melhor atendimento possível. Quando você chega na cena, nessa descrição de um senhor passando mal no banco de um veículo, talvez sem respirar, talvez inconsciente, desmaiado no banco daquele veículo, você encontra essa cena. Tem uma moça no celular, já organizando os papéis do seguro, tem outro rapaz vendo ali, onde, aqui, talvez tenha que trocar o para-choque, talvez não tenha. E quando você se apresenta, olha aquela cena, eles lhe falam, tem um senhor ali que parece que está desmaiado ali atrás do carro, o pessoal está dando uma olhada nele também. Olhando para essa foto, olhando para esse cenário, essa colisão que a gente tem aqui, quando você encontrar um indivíduo desmaiado, a primeira imagem que vai vir na sua cabeça é da última PCR traumática que você atendeu ou do que você está imaginando aí na sua cabeça quando eu falo em PCR traumática? Ou a primeira imagem que vai vir, talvez é essa aqui. Talvez é de alguém que esteja passando mal porque está com uma dor no peito, e se ele era o motorista do carro de trás, talvez porque essa dor no peito foi a causadora do acidente. Ele passou mal, teve um lapso ali temporal e acabou colidindo no carro da frente. Então isso, a gente usa o nosso julgamento clínico para perceber. A nossa forma de entender se o paciente teve ou não uma parada cardiorrespiratória é a gente chegar na cena e observar a cena. A gente fazer a nossa avaliação da cena, garantir a segurança e olhar. Será que as energias envolvidas naquele trauma, a dinâmica, a dita cinemática daquele trauma, ela é suficiente para desencadear uma parada cardiorrespiratória no indivíduo que eu estou vendo em parada cardiorrespiratória? Nessa colisão, talvez não. Já nessa, sim. Ou alguém que levou um tiro no tórax, levou uma facada no abdômen, uma facada na região cervical, aí talvez a gente tenha uma possibilidade maior de ter uma parada cardiorrespiratória traumática. Então essa tem que ser a nossa primeira impressão. Eu estou diante de uma parada cardiorrespiratória traumática ou não? Se eu não estou, se eu estou no cenário dessa foto anterior, eu vou desencadear e vou disparar o meu raciocínio de parada cardiorrespiratória usual, parada cardiorrespiratória de causa médica, de causa clínica. E esse raciocínio a gente conhece bem. A gente vai abordar esse paciente, iniciar compressão torácica, garantir que a gente tem uma checagem de ritmo, aplicar choque se necessário. Isso aí eu tenho certeza que vocês sabem fazer muito bem. E é isso que a gente vai fazer. Agora, se eu me deparo com essa cena, ou se eu me deparo com um indivíduo em parada cardiorrespiratória depois de ter levado um ferimento de arma branca, um ferimento de arma de fogo para a região do tronco, para a região cervical, para onde quer que seja, aí o meu raciocínio ele vai ser um pouco diferente. Aí, provavelmente, a minha causa não é uma causa clínica em que eu cairia para cá. A minha causa é traumática. Eu estou diante de uma parada cardiorrespiratória traumática. Então, eu vou ter que agir. Beleza. Bora começar a reanimar? Todo mundo preparado? Todo mundo gosta de fazer isso? Aí a gente também vai ter que tomar uma decisão. Será que eu devo intervir ou não? Lembra que lá atrás a gente conversou que antigamente a maior parte das paradas cardiorrespiratórias vinculadas ao trauma, elas eram ditas como morte? Aqui a gente tem que fazer esse julgamento. Hoje a gente sabe que não é mais assim.
A gente tem trabalhos aí que 1/3 das paradas cardiorrespiratórias traumáticas tem bom desfecho. Esse não é o número usual está mais próximo ali de entre 6% e 10%, mas a gente tem bons desfechos em paradas cardiorrespiratórias traumáticas. Então, a gente tem que tentar discernir qual parada cardiorrespiratória a gente deve intervir e qual parada cardiorrespiratória não é uma parada cardiorrespiratória. Ela, na verdade, é morte. Então, a gente tem que saber como agir. Como a gente faz isso? Diante daquele cenário, a gente inicialmente tem que ver: meu paciente tem sinais evidentes de morte? E é aqui que o suporte básico consegue agir de forma mais eficaz. Então, é aquele paciente que tem uma decapitação, hemissecção do corpo, carbonização completa, tem sinais evidentes de morte, né? Ligor, rigor mortis. Então, a gente observa, a gente vê, tem algum sinal evidente de morte? Eu interrompo as minhas manobras, eu nem inicio as minhas manobras, perdão, né? Eu nem vou começar as minhas manobras, eu não estou diante de uma parada cardiorrespiratória. Eu estou diante de um paciente com sinais incompatíveis com a vida, logo eu estou diante de um paciente morto, eu não vou intervir. Agora, eu estou no suporte avançado, eu estou na UPA, chegou um paciente com uma parada cardiorrespiratória traumática, eu cheguei com uma unidade de suporte avançado para prestar um atendimento, eu estou no meu hospital, aí eu vou ter que decidir se eu vou intervir ou não. Essa é uma decisão difícil, mas a gente tem alguns recursos que nos fazem pensar. Uma forma prática da gente pensar é a gente usar o tempo. Normalmente, indivíduos em parada cardiorrespiratória traumática há mais de 15 minutos, a gente não costuma ter bom desfecho. São pacientes cuja esmagadora minoria tem algum desfecho e esse desfecho também não é favorável. Então, são pacientes que a gente normalmente não ressuscita. A gente entende que são pacientes que não sobreviverão. Pacientes, 15 minutos sem atendimento. Pacientes que eu ainda posso intervir, eu posso lançar mão. Ou que eu estou na dúvida, eu não sei se eu devo intervir, eu posso lançar mão de algumas estratégias. Quais estratégias? Eu posso observar o meu eletrocardiograma, o meu eletrocardioscopia, na verdade, o meu monitor cardíaco, para verificar. É um paciente que está em assistolia ou é um paciente que tem ritmo cardíaco organizado? Um paciente em assistolia, ele tem uma chance muito menor de sobreviver. Nos Estados Unidos, existe até uma linha dentro do Colégio Americano de Médicos de Serviço de Emergência que sugere que a gente nem ressuscite esses pacientes em assistolia. Mas como a gente está num ambiente que tem a presença do médico e uma equipe de suporte avançado também capaz de realizar mais procedimentos invasivos, comparado aos Estados Unidos, então a gente está mais próximo dos colegas europeus, a gente consegue fazer algumas intervenções que mesmo em situações de assistolia a gente consegue ter reversão da causa. Então, a assistolia não necessariamente me impede de agir, mas ela me diz que talvez eu tenha uma dificuldade maior de ter um bom resultado. Outros equipamentos com uma boa eficácia nisso e um bom auxílio é o ultrassom. Eu posso lançar a mão do ultrassom e observar como é que está a atividade do coração daquele paciente. Eu tenho um coração absolutamente parado, que a gente chama de standstill heart, então eu tenho um coração que está ali absolutamente parado, sem a mínima atividade, também é um paciente que não deve ter um desfecho adequado. Agora, eu tenho um coração que está funcionando de forma eficaz, inclusive eu olho no ritmo, eu tenho aquela dita atividade elétrica sem pulso, quem sabe eu tenho um melhor desfecho. Inclusive, olhando para isso, eu começo a pensar, eu tenho um coração que funciona de forma extremamente eficaz, funciona bem, eu olho para o monitor, eu vejo que ele tem uma atividade elétrica sem pulso, QRS todos estreitos, uma taquicardia observada, talvez eu tenha um paciente profundamente hipovolêmico que vai se beneficiar muito bem da minha ressuscitação volêmica. Eu tenho um paciente já com QRS alargado, mais tendendo à bradicardia, um coração que bate de forma bradicárdica, de forma não eficaz, talvez eu tenha um paciente que vai ter um desfecho pior, mas eu posso também tentar intervir, às vezes eu tenho um coração que está ali sob a ação de uma hipóxia severa, já causando isquemia miocárdica, fazendo com que eu tenha esse alargamento de QRS, bradicardia, uma disfunção miocárdica importante, mas que eu também posso reagir. Então a gente olha esses dados e a gente toma uma decisão. É uma decisão clínica. É igual parar uma ressuscitação. A gente não tem um, a gente não tem dois, a gente não tem 3 dados que nos digam devo parar a ressuscitação ou não devo parar. A ideia de começar ou não é a mesma coisa. A gente só tem certeza quando a gente tem um sinal evidente de morte. Se não, a gente julga todos os dados clínicos que tem e a gente decide se a gente deve intervir ou não. Tempo decorrido da parada cardiorrespiratória, atendimento possível, né, nesse tempo, ultrassom e, vou botar aqui na tela, eletrocardioscopia, ritmo de apresentação. São 3 informações que nos podem ajudar muito. O quanto mais positivas forem essas informações, maior chance de sucesso no retorno à circulação espontânea desses meus pacientes. Beleza, decidi intervir e eu vou intervir. Como que eu devo agir? Como que eu devo agir diante desse paciente? Quando eu estou diante de um paciente em parada cardiorrespiratória traumática,
eu tenho que saber que a maior diferença que eu posso fazer na vida dele é resolvendo as causas daquela parada cardiorrespiratória. Então, quando um paciente tem uma parada cardiorrespiratória, qualquer paciente, normalmente ele teve um infarto, se for um paciente adulto. Né? Se for uma criança, normalmente é alguma disfunção pulmonar ali, alguma disfunção que causou hipóxia. Mas num paciente com uma causa de trauma, a gente tem 4 causas principais que normalmente foram as causas daquele trauma. Uma delas é a hipovolemia, então é um paciente que teve um sangramento importante e por causa disso o coração está batendo seco, né? Então o coração está funcionando, mas ele não está jogando sangue para frente. É um paciente hipóxico, teve uma obstrução de via aérea, teve uma lesão de via aérea, dessaturou, chegou a uma forma tão grave de dessaturação que o coração já não funciona de forma mais eficaz, a gente já não tem mais oxigênio suficiente para os tecidos, tem um pneumotórax hipertensivo, então eu tenho uma pressão intratorácica tão elevada que eu não tenho retorno venoso suficiente e o meu coração não consegue receber sangue, nem jogar sangue para frente, isso interrompe a minha circulação sanguínea, tem um tamponamento cardíaco, então meu coração ele tem líquido em volta dele, ali na região do pericárdio, que faz com que ele também não bata, não bombeie o sangue de forma eficaz, tem uma coisa que impede que o nosso ventrículo direito se encha, então a gente tem que pensar nas causas. Se essas são as causas mais comuns da parada cardiorrespiratória no trauma, eu tenho que agir e eu tenho que priorizar a reversão dessas causas. É assim que eu vou atender o meu paciente. Então vamos observar. Isso aqui é o que a gente chama de infográfico. Então, quando a gente desenvolve um infográfico, deixa eu voltar aqui para a gente conseguir ver bem. Deixa eu avançar para... Deixa eu achar o slide que eu quero para mostrar isso para vocês. Aqui. Quando a gente desenvolve um gráfico, quando a gente está falando de educação ou está desenvolvendo uma diretriz, absolutamente cada parte do gráfico ela foi pensada. Ele não é só um gráfico, ele não é só um desenho, ele é um infográfico. O que ele quer é nos passar informações. Então, o tamanho de um quadro, o tamanho de uma informação, ela tem significado e ela tem razão. Guardem isso, porque vocês já vão entender o que eu quero dizer. Então, atendi aquele paciente, é uma parada cardiorrespiratória traumática, eu sei que eu tenho as causas principais da parada cardiorrespiratória traumática que eu quero resolver, e eu quero agir para revertê-los. Vocês estão vendo que aqui do lado eu tenho uma figurinha, aqui, ó, eu tenho uma figurinha pequenininha escrita assim, Start CPR, comece a RCP? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu devo começar a RCP nesse paciente. Então, eu posso começar com pressão torácica, eu posso começar as minhas manobras, inclusive para verificação de ritmo, choque, eventualmente. Né? Se tiver um choque, eu vou dar o choque, obviamente. Mas eu não posso, numa parada cardiorrespiratória traumática, priorizar isso, porque não é isso que eu vou encontrar. Normalmente, eu vou encontrar um paciente em atividade elétrica sem pulso ou um paciente em assistolia. Eu não vou encontrar um paciente que não tem o coração batendo de forma eficaz. Eu vou encontrar um coração que talvez está batendo muito bem, mas ele está sem sangue. Por isso que ele não está funcionando. Então, a minha prioridade não vão ser as compressões torácicas, não vai ser a adrenalina, por exemplo. Por que a gente usa adrenalina? A ideia de usar adrenalina é a gente aumentar a pressão na raiz da aorta no final da diástole, porque essa pressão ela vai perfundir as coronárias e a pressão de perfusão coronária está diretamente relacionada ao retorno à circulação espontânea no infarto agudo do miocárdio. Aqui eu tive um infarto agudo do miocárdio que causou a minha parada cardiorrespiratória? Não. Então, talvez não seja isso que vá fazer a diferença no meu paciente. Mas se ele está sem sangue, eu fazer uma reposição volêmica, vai. Se ele tem um pneumotórax hipertensivo, eu resolver isso, vai. Então, a gente vai focar nas causas. A gente não vai esquecer da nossa compressão torácica, da nossa adrenalina, mas elas não vão ser prioridade. Se eu tiver no suporte básico de vida, eu vou fazer minha compressão torácica, eu vou agir de forma a atender aquele paciente dentro do meu limite, mas também lembrando das causas. Se eu estou em 2 pessoas, eu consigo dividir as tarefas e trabalhar com isso. A gente já vai falar mais especificamente. Se eu estou no suporte avançado de vida, aí eu posso, dentro da equipe, tomar eventualmente uma decisão de segurar a compressão torácica, de não fazer adrenalina. Eu estou absolutamente autorizado a fazer isso, porque eu estou tentando tratar a parada cardiorrespiratória da forma como ela deve ser tratada. Ela tem origem no trauma, e eu quero resolver o que aquele trauma causou. Então vamos parte por parte. Encontrei meu paciente em parada cardiorrespiratória, tem um mecanismo de trauma importante, uma energia violenta envolvida naquele incidente, e eu quero agir para ressuscitá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a abordagem inicial da cena, garantir que a cena é segura, atender aquele meu paciente, garantindo uma monitorização, verificando como é que está a atividade elétrica no coração, como ele está, e vou abordá-lo usando o nosso tradicional ABCDE. Eu vou olhar para aquele paciente de forma sistemática. Diante do paciente grave, a gente tem que ser sistemático.
A gente não pode abordar de qualquer jeito. Se a gente for sistemático, a gente não erra. A gente tem, ou melhor, a gente sempre erra. A gente sempre pode errar, né? Mas a gente tem menos chance de errar. Então, a gente tem menos chance de errar. Eu sei que alguns aqui estão sentindo falta de um X, né? A gente poderia botar um X aqui no começo, como é uma sugestão do Colégio Americano de Cirurgiões no PHTLS, que é o curso deles. É uma alternativa. Mas quando a gente fala ABCD aqui, a gente está falando, e quem me conhece sabe o quanto eu gosto do ABCD, e por isso eu enfatizo o ABCD, a gente vai estar falando também do XABCD. É a abordagem do paciente grave. Vamos avançar para ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer diante de um paciente grave, porque eu já vou olhar e isso automaticamente vai vir na minha cabeça, é saber. Ele teve uma parada cardiorrespiratória traumática. Quando eu olho para ele, ele pode estar tendo um sangramento importante, ele teve uma hemorragia importante. Por onde as pessoas sangram? Eu posso estar vendo algum sangramento, então eu posso estar tendo um sangramento no membro, por exemplo, ou em uma fratura, ou eu posso não estar vendo. Eu posso estar tendo um sangramento na pelve, onde é comum. Então, estou diante de uma parada cardiorrespiratória traumática, eu vou tentar resolver os sangramentos severos que eu estou vendo. Tem um sangramento de extremidade? Vou aplicar torniquete, vou fazer compressão direta. Tenho um paciente inconsciente, mecanismo importante de lesão? Vou passar um lençol, imobilizar a pelve. Mesmo que ele não tenha uma fratura de pelve importante, é uma causa que eu excluí, eu não consigo garantir que ele tem ou não. Mas faz algum mal eu imobilizar a pelve? Não, se eu estou em mais pessoas, eu consigo destacar alguém para fazer essa imobilização e garantir que eu não tenho um sangramento ali mantido. Então, a gente vai imediatamente agir para a gente tentar conseguir conter sangramentos importantes. Não adianta eu tentar ressuscitar um paciente que está perdendo todo o seu sangue, né? Não adianta eu tentar encher um tanque que está com uma torneirinha aberta, deixando ele vazar. Então, a gente contém hemorragias. Isso é a primeira coisa. E é daí que vem a ideia do XABCD, do PHTLS. Encontrei um paciente traumático, isso é óbvio quando a gente vê, né? Tem uma hemorragia severa, eu vou imobilizar a pelve, eu vou conter aquelas hemorragias, usar torniquete, lançar mão dos dispositivos que eu tenho. Vou lembrar que se eu estou no hospital, talvez esse paciente não deva ser manejado na emergência. Talvez seja um paciente que ele tem uma indicação imediata de subir para um ambiente em que eu consiga operá-lo, para um centro cirúrgico, ou na própria emergência, chamar a equipe cirúrgica para a equipe intervir de forma agressiva nesse paciente. Então, a gente tem que entender que tem sangramentos que a gente só consegue conter com técnica cirúrgica, a gente depende do cirurgião. Então, a gente sempre pensa, encontrei um paciente em parada cardiorrespiratória traumática, a hipovolemia é a principal causa, 58% das paradas cardiorrespiratórias têm sua causa na hipovolemia, então das traumáticas. Então, a gente vai tentar intervir para conter aquela hemorragia. Contive as hemorragias. Eu vou agir para garantir que eu tenha uma melhor oxigenação possível. Muitos pacientes param por hipóxia. Lembra? A gente tem aqui, ó, hipovolemia, hipóxia. Vamos tentar resolver. Como é que a gente resolve hipóxia? Se eu estou no suporte básico, e mesmo se eu estou no suporte avançado, no trauma, muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma obstrução de via aérea superior. Então, eu tenho a passagem normal do ar, pela inconsciência do meu paciente, é um paciente em parada cardiorrespiratória, logo ele está inconsciente, a gente tem uma perda do tônus da musculatura da região hipofaríngea, retrofaríngea, e isso faz com que a gente tenha uma queda da base da língua e um fechamento do tônus daquelas estruturas ali da região periglótica. Isso acontecendo, a gente tem uma obstrução à passagem de ar. Como que a gente consegue resolver? A gente consegue resolver com manobras simples, como, por exemplo, no contexto do trauma, a realização do jaw thrust, a gente fazer uma tração de mandíbula, que vai abrir a via aérea. No contexto do trauma de crânio, especialmente, isso tem muito peso. Existe uma síndrome chamada síndrome da apneia associada à lesão cerebral, que muitas vezes ela pode ser revertida com a ventilação adequada, a gente garantindo a desobstrução da via aérea com o jaw thrust. Não resolvendo o jaw thrust, a gente pode lançar mão das nossas cânulas oro ou nasofaríngeas, que vão conseguir fazer essa abertura, e pensando de novo no nosso ambiente pré-hospitalar, no ambiente de emergência, que às vezes eu não tenho todo o recurso disponível, eu tenho, né, um dispositivo que vai conseguir liberar minhas mãos. Em vez de eu precisar ficar fazendo aquela manobra, eu vou inserir a cânula orofaríngea para resolver. A cânula ela vai fazer o quê? Ela vai segurar a língua aqui e ela vai garantir com que eu tenha a passagem do ar. Então eu tinha uma obstrução, não tenho mais obstrução, o meu ar vai passar. Tem cenários que eu vou precisar entubar meu paciente, né? Eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória por trauma, eu devo garantir uma via aérea definitiva. Vou lançar mão num tubo endotraqueal. Então, a equipe de suporte avançado vai fazer isso, vai entubar esse paciente. Quando a gente vai entubar o paciente, pode acontecer de a gente não conseguir. E aí, a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente que os pacientes não morrem por não serem entubados. Eles morrem por não serem ventilados. Então, sempre quando eu vou passar um tubo num paciente, quando eu vou entubar um paciente, eu tenho que ter na minha cabeça alguma estratégia
E aqui fica o Vortex como sugestão. Mas eu tenho que entender que eu sempre tenho alternativas. Então, tentei laringoscopar o paciente, não consegui ver, não tive sucesso, tentei entubar, não tive sucesso, eu tenho que lembrar que eu tenho pelo menos mais 2 alternativas muito simples para tentar resgatar aquele paciente. Não entubei. Eu posso lançar mão de um dispositivo extraglótico, e aqui a gente lembra do colega enfermeiro treinado, que também pode lançar mão no seu atendimento à parada cardiorrespiratória de um dispositivo extraglótico, como a máscara laríngea, para ventilar o nosso paciente. O que a gente precisa é ventilar, ofertar oxigênio. Então, a gente vai lançar mão da máscara laríngea como dispositivo de resgate na PCR traumática ou dispositivo primário de via aérea. Não consegui ventilá-lo com a máscara laríngea, eu ainda tenho a minha máscara facial como opção, dispositivo bolsa válvula máscara, AMBU, vou tentar ventilar aquele paciente. Não tive sucesso com nenhuma dessas 3 técnicas. Não vou esquecer nunca da crictiorhodostomia cirúrgica. Vou lançar mão da minha via aérea cirúrgica para garantir que eu tenho um acesso à via aérea do meu paciente e consigo ofertar oxigênio. Então, a gente tem que entender. Encontrei meu paciente em parada cardiorrespiratória traumática, imediatamente eu tenho que conter hemorragias, imobilizar a pelve, usar torniquetes nos membros, corrigir fraturas de ossos longos, tirar as fontes de sangramento. Garantir que ele tem uma via aérea adequada, uma via aérea pérvia, entubar aquele meu paciente. Lembrar que eu tenho pneumotórax hipertensivo como causa também da parada cardiorrespiratória. Então, como que eu vou agir? Como que eu vou intervir nesse paciente? Eu vou intervir fazendo o que se chama de descompressão digital, toracotomia digital. Então, a gente vai tentar agir, e vocês vejam que a sugestão aqui é da toracostomia, né? É que a gente haja, a gente vai fazer uma incisão de 3 a 4 centímetros, ali entre a linha axilar anterior, linha axilar média ou na linha axilar anterior, enfim, na região do tórax, para que a gente possa conseguir entrar naquela cavidade pleural e resolver um pneumotórax hipertensivo que a gente tenha. E aqui a gente fala muito do conceito de toracostomia digital. Então, a gente vai simplesmente fazer a incisão, entrar com uma Kelly, uma Metzenbaum, uma Kocher, enfim, depende da técnica de cada um. A gente vai entrar com a pinça, a tesoura ali, para a gente conseguir entrar na cavidade pleural e resolver aquele pneumotórax. Eu coloco o dedo, garanto que eu estou na cavidade pleural, então palpo o pulmão, palpo a estrutura ali para ver, e isso resolve. Eu transformei um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto ele não mata no curto prazo, ele mata por transformar-se em um pneumotórax hipertensivo. Então eu resolvi aquele pneumotórax. Essa é a ideia. Depois, na segunda fase da ressuscitação, aí eu passo o dreno, eu faço tudo. Mas como eu tenho uma energia importante envolvida, um ferimento de arma de fogo, eu faço essa intervenção nos 2 lados. Em poucos segundos, quiçá poucos minutos, a gente consegue fazer uma toracostomia digital bilateral e resolver, tirar do nosso jogo a ideia de um pneumotórax hipertensivo causando aquele trauma. Então a gente lança mão dessa estratégia. Vocês devem estar perguntando também, e o abocate? E a ideia de a gente fazer uma toracocentese de alívio, né? Anteriormente, ou nas crianças aqui no 2º, 3º espaço intercostal, ou no 4º, 5º espaço intercostal hoje. A taxa de falha é grande. Mesmo com dispositivos adequados, alguns trabalhos demonstram que a gente tem falhas aí no melhor dos cenários de 13%, 15% na técnica, mesmo que a técnica seja utilizada da forma adequada. Então, a gente tem falha na técnica, tem casos que a gente não vai resolver. Como a gente está diante de uma situação de extrema agressividade, que é a parada cardiorrespiratória traumática, recomenda-se que a gente avance direto para a toracostomia digital, para a gente já entrar com o dedo ali e resolver isso, garantir que a gente vai ter sucesso, garantir que a gente está dentro da cavidade pleural. Se eu estou num transporte, a gente nunca pode esquecer. A gente está aqui no SAMU, a gente está no hospital, isso é comum no centro cirúrgico. Se eu vou transportar um paciente, às vezes na passagem de maca, numa manipulação, o dreno de tórax que aquele paciente já está tendo, um paciente com trauma torácico, ele pode ser clampeado. Então, eu sempre tenho que lembrar que num paciente com dreno de tórax, uma causa muito provável e muito possível de pneumotórax hipertensivo é um dreno clampeado que não foi aberto. Então, a gente sempre tem que revisar. Num transporte, especialmente, um paciente que estava estável hemodinamicamente, estava indo super bem, de repente ele parou, opa, eu tenho que olhar aqueles drenos. Será que os drenos estão funcionando? Estão funcionando de forma adequada? A gente sempre tem que tentar. E como é que a gente não esquece disso? Agindo de forma sistemática. Lembrando, A, minha via aérea está ok, meu paciente está entubado, está funcionando bem. B, a ausculta está boa? Não, está abolido, mas ele tem um dreno de tórax. Olha para o dreno, o dreno está clampeado. Resolvi. Então, a gente tem que ser sistemático. Da mesma maneira, na nossa parada cardiorrespiratória. Então, olhei para o paciente, tem alguma hemorragia grande? Não, não tem nenhuma hemorragia grande. Perfeito. Não, talvez esteja sangrando na pelve.
Vou imobilizar a pelve porque eu não consigo ver se tem alguma hemorragia ali. Ah, ele tem uma hemorragia no membro. Aplica um torniquete, imobilizo a pelve. Intubo esse paciente. Olho para o tórax. Mecanismo importante de lesão, mecanismo importante de trauma. Faço uma toracostomia bilateral digital ali nos dois lados. Resolvi 3 possíveis causas. Parcialmente a hipovolemia, meu paciente parou de sangrar. Resolvi um pneumotórax hipertensivo e resolvi a hipoxemia, porque eu estou ofertando O2 a 100% com esse paciente entubado. Outra causa possível é o tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é quando a gente tem líquido acumulando em volta do coração, ali no espaço pericárdico, isso faz com que a gente não tenha uma função miocárdica adequada. Nesse cenário, a gente pode detectar com ultrassom, e por isso o ultrassom é muito parceiro. Na verdade, toda parada cardiorrespiratória traumática a gente deve atender com ultrassom, porque é o ultrassom que vai nos garantir muitas informações aqui. A gente observa que a gente tem um VD que não funciona de maneira adequada, não está enchendo de maneira adequada, a gente tem alterações de parede ali. Estou diante de um tamponamento cardíaco. Consigo resolver também agindo, intervindo, entrando com uma agulha para fazer uma chamada punção de Marfan ou uma pericardiocentese. Normalmente, quando eu retiro ali 20, 30 ml, eu já tenho uma melhor hemodinâmica do meu paciente, que vai, obviamente, precisar de um tratamento definitivo no hospital, mas que eu consigo fazer, às vezes, o retorno à circulação espontânea com essa manobra e depois vou levá-lo para atenção definitiva num centro capaz de cirurgia torácica ou cirurgia cardiovascular. Beleza. Olhei para aquele paciente, encontrei aquele paciente, é uma parada cardiorrespiratória traumática, cena segura, e eu vou repetir isso para tentar deixar isso bem sistemático, cena segura, mecanismo de trauma importante, o paciente está em parada cardiorrespiratória. Olhei para ele, nenhuma hemorragia importante, imobilizei a pelve porque o trauma era importante, laringoscopei, intubei, resolvi os pneumotórax hipertensivos, não tem a ultrassom tamponamento cardíaco aparente, o que eu vou agir? Uma possibilidade que a gente tem, e aqui fica a título de conhecimento, a gente não faz isso usualmente no Brasil, não tem serviços brasileiros no ambiente pré-hospitalar que façam isso, isso é feito no ambiente hospitalar. Acho que muitos de vocês, a gente tem alguns casos recentes, até desse ano, no nosso hospital, então alguns já viram, a gente pode agir de maneira efetiva no que a gente chama de controle vascular, ou no que nos chama de acesso direto à lesão, que é a realização de toracostomias de ressuscitação, ou por acessos laterais, ou pelo que se chama de acesso Clanchel, por acesso direto. São técnicas que a gente pode intervir, e aqui exige um treinamento adequado, né? Pela formação no Brasil, usualmente aos cirurgiões é dado esse treinamento. Fora do Brasil, emergencistas, anestesistas, intensivistas também têm treinamento específico nisso, mas a gente vai intervir de forma direta. Alguma lesão miocárdica que a gente pode tratar, um ferimento direto no coração, resolver um tamponamento cardíaco que a pericardiocentese não resolveu. Então, a gente tem causas mais específicas que a gente vai agir de forma agressiva, especialmente naqueles traumas ali nos primeiros minutos. A título também de conhecimento e curiosidade, isso é feito no pré-hospitalar, né? Alguns serviços no mundo fazem isso, obviamente com um treinamento específico para isso, mas a gente tem que conhecer o que se faz de melhor no mundo para a gente conseguir chegar lá também, né? Então, no nosso pré-hospitalar fixo ou no nosso pré-hospitalar móvel, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver o que os melhores fazem, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar. Então, existem serviços que fazem isso fora do Brasil com bons resultados. Tem serviços aí com mais de 16% de sobrevida em parada cardiorrespiratória traumática com intervenção. Outra possibilidade que a gente tem para pacientes com sangramentos, às vezes, da linha do tórax para baixo, sangramentos que eu não consigo conter, né? Sangramentos abdominais, por exemplo, é a instalação de um catéter que se chama Reboa. É um catéter que a gente coloca pela artéria femoral e entra com ele até a aorta. Depois a gente insufla esse catéter, percebam aqui nessa figura, e esse catéter ele vai fazer com que a gente mantenha o fluxo sanguíneo para o coração e para o cérebro, e não para aquela região que está tendo sangramento. É quase que um torniquete interno, por assim dizer, né? Alguns serviços no mundo de trauma fazem isso. É algo bem controverso, a gente não tem grandes evidências ainda de funcionamento, tem evidências excelentes, e na semana passada, por exemplo, saiu um trabalho dizendo que ele pode aumentar a mortalidade e complicação. Então, é um tema aí na vanguarda do conhecimento, mas também, para que vocês saibam, ele é utilizado no ambiente pré-hospitalar. Os colegas de Londres aí fazendo um treinamento específico para a colocação de um catéter Reboa no ambiente pré-hospitalar. Então, a gente tem possibilidades que a gente tem que conhecer no manejo do trauma. Mas vamos falar daquilo que a gente tem aqui. Cheguei, abordei meu paciente, cena segura, mecanismo de trauma importante,
Parada cardiorrespiratória identificada, apneia, inconsciência, ausência de pulso. Chamei apoio, se eu sou suporte básico, se eu já sou suporte avançado, começo a intervir. Garanti que ele tem todas as suas hemorragias controladas, intubei, drenei o tórax bilateralmente para resolver o pneumotórax hipertensivo e vi no ultrassom que ele não tem tamponamento cardíaco aparente. Tem um coração funcionante, mas o meu paciente continua sem pulso central, continua em parada cardiorrespiratória. O que está faltando eu resolver? Olha as 4 causas ali. Eu contive as hemorragias, mas é aquele sangue que ele perdeu. Eu já repus ou ainda não? Então eu vou ter que agir nisso. Eu vou ter que fazer uma ressuscitação volêmica. Não adianta o meu coração bater sem esse sangue aqui dentro. Não adianta uma bomba funcionar, trabalhar vazia. É a mesma ideia. Não adianta eu fazer compressão torácica num coração vazio. É a ideia do don't pump an empty heart, que se fala na Europa. Então, a gente não faz compressão torácica num coração vazio. A gente tem que encher aquele tanque de novo. E aí, a gente, preferencialmente, vai usar sangue. A gente já tem aqui o nosso serviço aeromédico utilizando sangue, né? Teve aula já sobre isso, inclusive. A gente já tem essa possibilidade de utilizar sangue. Mas, se eu tiver numa UPA, tenho que tentar conseguir sangue também, tentar expandir isso. Se eu estiver no hospital, eu vou ter sangue, ativar meus protocolos de transfusão maciça, né? Lembrar da gente fazer aquelas transfusões baseadas em 1 para 1 para 1, um concentrado de hemácias, para plasma, para mais um pool de plaquetas, para a gente conseguir tentar manter um padrão dentro do sangue, evitar coagulopatias, a gente conseguir intervir de forma adequada, usar crioprecipitado quando necessário, a depender do fibrinogênio. Então, a gente vai tentar ofertar de novo o sangue que aquele paciente perdeu. Ah, eu não estou no ambiente hospitalar, eu não tenho sangue. A gente vai tentar encher o tanque com o que a gente tem. A gente vai tentar lançar mão de cristalóides, então a gente pode usar aqui Ringer lactato, na ampla maioria dos traumas. Nos traumas de crânio a gente dá preferência para o soro fisiológico, por uma questão de osmolaridade, né, para a solução salina de NaCl a 0,9%. Então a gente vai tentar lançar mão disso, limitando o aporte que a gente vai fazer. Então normalmente a gente vai fazer ali os 1000 ml, que o Colégio Americano de Cirurgia recomenda, e a gente pode usar drogas vasoativas. Aí, quem sabe, a minha noradrenalina tem espaço, a minha própria adrenalina tem espaço, porque elas não vão resolver o problema do meu paciente, mas elas são ponte para que eu chegue num hospital, para que eu chegue num centro cirúrgico e eu consiga fazer sangue para aquele meu paciente. Eu tenho que lembrar que um coração vazio, ele não funciona. Eu tenho que encher o coração. Então, isso que a gente vai tentar resolver. Parada cardiorrespiratória traumática. Como é que a gente aborda? Vamos tentar sintetizar isso, pessoal. Eu vou chegar e eu vou agir da maneira como eu sempre ajo. Eu vou olhar para a cena, vou verificar. A cena está segura, vou intervir. Vou chegar naquele paciente, vou abordá-lo como eu abordo qualquer paciente grave. Está inconsciente, checo o pulso, vejo se ele respira. Abordo de maneira sistemática. Vi que tem uma parada cardiorrespiratória associada a um mecanismo de trauma importante, talvez eu esteja diante de uma parada cardiorrespiratória traumática. E aí eu vou priorizar aquilo que é importante. Eu vou priorizar a minha resolução de hipovolemia, hipóxia, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Agindo como? Agindo diretamente naquelas causas. Imobilizando a pelve, contendo hemorragias importantes utilizando torniquetes e compressão direta, fazendo o aporte de O2 ou com a intubação orotraqueal ou uma cânula orofaríngea, mais uma ventilação com dispositivo bolsa válvula máscara, se não puder entubar, mais a drenagem de tórax bilateral, pode ser uma toracostomia digital, para a gente já conseguir resolver um pneumotórax hipertensivo, uma pericardiocentese, se dela eu suspeitar, um trauma importante para o coração, uma facada na região precordial. Então a gente vai lançar mão dessas manobras para a gente resolver. Vamos fazer a reposição volêmica, preferencialmente com sangue. Na ausência disso, a gente lança mão de cristalóides e drogas vasoativas. E vamos tentar resolver essas causas. Assim que a gente trata o nosso paciente, a gente enfatiza essas causas. E aí, a gente vai fazendo o nosso atendimento também. Compressão torácica, se eu estou num ambiente de suporte avançado de vida, eu vou decidir se eu faço ou não. É uma decisão aí de suporte avançado. No suporte básico, eu vou lançar mão disso, mas também não lembrando das causas. A gente está em pelo menos 2 pessoas. Às vezes, enquanto alguém está fazendo a compressão, o outro pode imobilizar a pelve, posso pedir auxílio de alguém, posso colocar uma cânula orofaríngea para resolver uma obstrução de via aérea superior. A gente nunca vai esquecer das causas, a gente sempre vai lembrar delas.
tá bom? Por isso que o nosso Start CPR está menorzinho ali do lado, porque ele ainda pode ser importante, mas a gente tem que focar nas causas. Importante isso, a gente não tem evidência, tá? De que a gente deva ou não fazer compressão torácica, deva ou não usar adrenalina. A gente não tem evidência, a gente não tem trabalhos que nos deem certeza disso. Como eu falei lá no começo, a gente tem aqui mais incertezas do que certezas. Os trabalhos eles começam a surgir e a gente vai melhorando a nossa prática ao longo do tempo. Então, a gente tem que entender que são decisões complexas e a gente tem que tentar estudar um assunto para tomar a decisão. Cada situação é própria. Então, a gente tem que olhar para aquela situação e ver o que a gente acha que é a decisão correta. Tá bom? Parada cardiorrespiratória. A gente tem que ter essa parte na ponta da língua. Se não for trauma, a gente tem que saber como agir, a gente tem que saber como atuar. E se for trauma, a gente pode sintetizar na resolução dessas 4 causas. Encontrei uma parada cardiorrespiratória traumática, eu tenho que focar em garantir uma via aérea PERV e ofertar O2, em resolver hipovolemia, salvando sangue e dando sangue para o meu paciente o mais precocemente possível, resolver o pneumotórax hipertensivo com uma descompressão bilateral e resolver também os nossos tamponamentos cardíacos com uma pericardicentese. Obviamente, se eu estiver em ambientes com a disponibilidade do cirurgião, lembrar dele para a gente agir e fazer uma toracotomia de ressuscitação precocemente quando indicado. Sou o suporte básico. O que eu posso fazer? A gente está falando de tanta manobra avançada, a gente pode fazer muito no suporte básico. Olha esses pontos aí que eu marquei. Imobilizar a pelve, controlar hemorragias exsanguinantes, hemorragias catastróficas, garantir uma via aérea fazendo ventilação ou colocando uma cânula de Guedel. Eu já consigo resolver várias causas. Quem sabe iniciar uma reposição volêmica no pré-hospitalar com solução cristalóide, se assim for possível. Tem muita coisa que eu posso fazer. Então, a gente sempre tem que lembrar. Olhei para aquele paciente da parada cardiorrespiratória. Tem um mecanismo de trauma importante? Ele é um paciente diferente. Por mais que eu não lembre, o Aristóteles está me dizendo. Ele é um paciente diferente. Ele merece um cuidado diferente. Vamos fazer um pouquinho mais por ele? Vamos lançar mão dessas estratégias. Meu paciente voltou. A gente não muda o que a gente faz. A gente continua no ABCD. Por isso que eu acho que o ABCD é o que a gente tem de mais genial na medicina. Em 5 letras, a gente consegue resumir como a gente cuida de um paciente grave, e de um paciente muito grave. Então, meu paciente voltou da parada cardiorrespiratória traumática. O que eu faço? Eu faço os meus cuidados pós-ressuscitação. Eu garanto que ele tem uma via aérea protegida, ele recentemente estava inconsciente ou ainda está inconsciente, eu vou garantir uma intubação orotraqueal para ele, com ressuscitação adequada, né? A gente pode conversar em outro momento sobre isso. É um paciente que tem uma chance muito grande de parar nessa intubação, caso não esteja intubado, então a gente vai intubá-lo com plena atenção. A gente vai resolver essa ventilação, garantindo oxigênio a 100% para ele. Agora sim, talvez passando os drenos de tórax, se necessário for, ou se ele estiver estável, sem os drenos passados, quem sabe levando ele para o centro cirúrgico precocemente. A gente vai ver a circulação, como é que ele está de pressão, está com pressões adequadas. Qual é a pressão adequada? Eu tenho um trauma de crânio, uma sistólica acima de 100. Agora, eu não tenho um trauma de crânio, eu tenho um ferimento penetrante. Vamos lembrar da hipotensão permissiva, né? Mantém pressões mais baixas para minimizar aquele sangramento. Então, a gente vai tomar essas decisões. A gente vai cuidar do nosso paciente como é um traumatizado grave. Garantir que ele tenha planos de sedação adequados, se ele já estiver retornando e estiver manifestando algum estímulo, né? Um paciente com trauma de crânio tossindo, fazendo aquele bucking, pode prejudicar uma lesão intracerebral, aumentar a pressão intracraniana. Então, vamos garantir um aporte de sedonalgesia adequado para esse nosso paciente. Vamos aquecer esse paciente. Vamos lembrar no E, que o E é fundamental no trauma. A gente tem que aquecer esse paciente, garantir que ele fique normotérmico. Tem uma coisa que se chama tríade letal do trauma. Acidose, coagulopatia e hipotermia. Isso mata no trauma. Então, a gente colocar uma manta térmica, garantir que aquele paciente fique aquecido, qualquer paciente traumatizado, a gente está fazendo muita diferença, mas muita diferença na sobrevida daquele paciente. Então, a gente tem que ser sistemático. A gente tem que olhar para aquele paciente com atenção e garantir que ele receba o melhor apoio possível. E lembrar que talvez o melhor apoio não seja aquele que eu consigo dar. Quando eu estou, por exemplo, numa UPA, quando eu estou, por exemplo, num departamento de emergência no hospital, ou quando eu estou numa unidade de suporte básico avançado no SAMU. Normalmente, meu paciente traumatizado, ele vai precisar da atenção no centro cirúrgico. Ele está sangrando e a gente precisa conter aquele sangramento.
seja uma fratura, seja um ferimento de arma de fogo, um ferimento de arma branca, uma lesão cardíaca, enfim. A gente tem que lembrar que tempo é sangue, tempo é vida, é a nossa hora de ouro. Então, a gente tem que tentar levar esse paciente para o cuidado definitivo o mais breve possível. Tudo que a gente faz, a gente chama de controle de danos. A gente tenta minimizar os danos que esse paciente vai sofrer até que a gente chegue no cuidado definitivo, que normalmente é no centro cirúrgico. Então, a gente tem que ganhar tempo aqui para que esse paciente tenha a melhor atenção possível. Pessoal, é um tema amplo, a ideia era a gente tentar conseguir falar isso em 1 hora, e eu espero que tenha conseguido contribuir um pouco para vocês nesse raciocínio dentro da parada cardiorrespiratória. Então, a ideia é que a gente olhe para aquele paciente da parada cardíaca, veja que tem um mecanismo de trauma envolvido naquilo ali, e esse mecanismo de trauma é forte, é tão importante a ponto de causar aquela parada cardíaca, a gente olha para ele de forma diferente. Eu vou ressuscitá-lo, mas eu vou focar nas causas. Eu vou garantir que esse paciente seja intubado, tenha todas as suas hemorragias maciças contidas, sua pelve imobilizada, seu tórax drenado bilateralmente, e ele seja ressuscitado. Essa é a ideia, pessoal. A gente oferte sangue, oferte volume, tão quanto seja possível para resolver uma hipovolemia. Espero que eu possa ter colaborado com vocês, espero que vocês tenham conseguido aproveitar essa aula e estou aí à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. As perguntas da galera. Doutor, o pessoal de vários locais. Agora Bravo 12 as curvas. Deixa eu ver o que mais aqui. A nossa, unidade 11, Bravo 11 Seara. Que mais? Eu não estou ouvindo bem só, Alexandre. Se conseguir falar um pouquinho mais perto, amigo, acho que talvez... Melhorou? Melhorou, agora ouço bem, alto claro. A de Porto Alegre, doutor. Que mais? Que legal. Bravo 20, governador. Mais UFC. Sabor, Rancho Queimado. Nosso Luz, colega Bravo 4, Josiane. Que mais? Bravo 9, Lauro Miller. Bastante gente das Bravo. Que legal. Bacana. Autopista, Rodrigo, Bravo 11, Santa Maria está em peso. Bacana. Cruzar com vocês quando a gente estiver na Alfa 4. São muito fácil. Evaldo Oeste. Evaldo Oeste. Bravo 8, mais queimado. Bravo 7. Palhoça, Bravo 7. A galera tem peso. Diana, de parabéns. Chapecó, Internacional de Chapecó. O áudio ficou um pouco ruim de novo, Alexandre. Está cortando um pouco. Ele diz o seguinte: Chapecó, da Internacional. Legal, obrigado pela presença, pessoal. Ariane, Bravo, Santo Amaro. Central, Pelo Amigo. Boa noite. Sempre muito enriquecedor ouvir as palavras do Dr. Mário Zuniga. Obrigado. Quem? Aqui a gente tem uma dúvida da Stephanie. Após massagem do paciente com PCR, ele voltou. Você para a massagem até a chegada de SAMU? Eu acho que essa é aquela pergunta clássica, né? Quando que a gente para a compressão torácica, né? Então, o retorno à circulação espontânea, a melhor medida que a gente tem de retorno à circulação espontânea no suporte básico de vida é o paciente que acorda, né? O paciente que acorda, volta a ter movimentos espontâneos e tudo isso. Se o meu paciente ele reagiu e voltou a ter movimentos espontâneos, aí a gente vai parar a manobra, até porque ele não vai tolerar, né? Ele não vai tolerar eu fazendo compressão torácica. Agora, se porventura eu tenho alguma dúvida, eu não sei se está funcionando, eu vou manter o meu atendimento até que chegue o suporte avançado, né? Porque sempre é melhor eu manter a compressão torácica no paciente do que eu deixar de fazer num paciente que estava em parada cardiorrespiratória. Perfeito. Pessoal, reclamando que não está lotada, não consegue acompanhar. Aí a Marielle Machado pergunta: quais sinais e sintomas de uma PCR?
Os sinais e sintomas de uma PCR são os clássicos, né? A gente vai encontrar um paciente inconsciente, porque ele não tem perfusão cerebral adequada, não vai respirar e não vai ter pulso. Um paciente que não respira, não tem pulso e não tem consciência, ele está em PCR até que se prove o contrário. Lembrando sempre que palpar pulso é difícil. Então, isso às vezes é uma coisa que a gente conversa sempre, né? Eu gosto sempre de comentar isso, desde a época da faculdade a gente falar. Se todo mundo fizer o experimento agora de palpar aqui o seu pulso carotídeo, vai conseguir muito fácil. Agora, tentem se imaginar, lá na primeira vez que vocês palparam o pulso de um paciente que não tinha pulso, ou quem não teve essa experiência, tente se imaginar palpando o pulso de alguém inconsciente, assim. E aí vocês não sentem o pulso. Isso não é só uma imaginação. Teve um trabalho japonês que testou isso, e ele viu que a maior parte das pessoas ela fica na dúvida. Pô, será que sou eu? Será que sou eu que não estou conseguindo palpar o pulso? Então, estou na dúvida, considero que não tem pulso. Alguém que não respira e não ventila e está inconsciente, é melhor eu começar com pressão torácica do que eu não começar. Então, a gente preferencialmente vai tentar ver pulso, mas a gente não gasta mais de 10 segundos fazendo isso. Não encontrei pulso, está em parada cardiorrespiratória. A própria MHR traz a questão do leigo, né, que mexe com o pulso, então a gente traz essa relação. Exatamente. Show de bola. Bravo, Floripa, Bombinhas, o que mais treinado? Tomado de novo. Uma bugada aqui. Internet na palhaça não dá tudo. Deixa eu tentar abrir aqui também, ver o que eu acho aqui. Bom, o doutor falou bem a questão da PCR, nem sempre é uma PCR traumática, né? Às vezes a gente se depara na cena e é um incidente de baixa cinemática e acaba sendo uma PCR clínica e não traumática. Exato, isso é muito comum, por isso tem que ter esse cuidado, né? Tem que ver se bate, né? Teve energia suficiente para causar a parada cardiorrespiratória ou tá estranho, né? Foi uma colisão leve e tem um paciente ali parado. Talvez seja uma parada clínica que causou a colisão, né? E não o contrário. Então a gente tem que cuidar. Eu vi uma pergunta ali no grupo, se tem do Arthur Casten, doutor Arthur Casten ali. O Arthur é um amigo de infância, neuroradiologista lá em Lages, e ele fez uma pergunta que eu acho que é interessante responder. Se tem números específicos, né, de quanto esses pacientes voltam ou não. Tem muitos trabalhos. Na média fica ali por volta de 6 a 8%, que é um dado que é relevante para a gente pensar como a gente tem que intervir. Porque nesses 6 a 8%, diferentemente dos pacientes em parada cardiorrespiratória clínica, médica, que voltam às vezes com lesão cerebral, com alguma coisa, os pacientes que voltam da parada cardiorrespiratória traumática, normalmente eles voltam bem. Eles vão de alta do hospital, eles vão com bons prognóstico neurológico. Então, a gente tem trabalhos aí que dão até 12%, 15% de sobrevida, 30% de sobrevida em serviços escandinavos, ali com tempo de resposta muito curto, menor que 7 minutos. Mas a gente tem que tentar sempre intervir pensando nesse cenário, que são pacientes normalmente jovens, que têm reserva funcional, e que a gente consegue fazer a diferença resolvendo causas. E a questão vem saindo alguns estudos novos agora falando sobre a questão até de intervenção mais agressiva como extracorpórea, pensando na questão de manutenção de órgãos, né, doutor? Eu acho que bem nesse prognóstico de pacientes rígidos, que, né, PCR traumática geralmente é paciente rígido que acaba evoluindo, então acho que Pode. Opa, não, desculpa a interrupção. Acho que são 2 pontos assim, interessantes, né? A ECMO, que é a circulação extracorpórea, né, ela tem crescido muito, ela ganha muito espaço no pré-hospitalar, e talvez o Brasil seria um cenário fértil. Infelizmente, a gente não tem ECMO disponível por uma questão de custo, né, dentro do sistema, e mesmo expertise profissional, mas no afogamento, a gente começa a ter bons dados de ECMO em afogamento. ECMO é circulação extracorpórea, né? A gente tenta fazer uma circulação ali que substitui o coração e o pulmão no nosso paciente. A gente tem dados de ECMO pré-hospitalar na Alemanha, em Regensburg, em Paris, na França, com bons resultados, né? Então, são temas bem importantes. A questão da doação de órgãos, né? Esse é um tema
ético, é um tema de discussão ética, né? O Paramedic 2, que é um trabalho até sobre adrenalina, ele levantou isso muito forte, né? De pacientes que retornam à circulação espontânea e não necessariamente sobrevivem, né? Mas que eles poderiam acabar salvando a vida indiretamente de outros pacientes com a transplante de órgãos, né? De novo, isso é um tema ético, né? Tem alguma perspectiva ética. Se a gente partir para uma linha mais kantiana, isso não seria adequado, mas para outras perspectivas, a gente teria isso como adequado. Então, a gente poderia conversar bastante tempo sobre isso. É um tema também de relevância na bioética, né? No nosso trabalho em outras linhas. Ótimo. Doutor, a minha internet aqui bugou, do Note, mas uma pergunta que eu lembro ali é sobre a questão da morte óbvia, né, dos sinais de morte óbvia, e a questão era que se, né, pela questão dos populares, se iniciava, mesmo assim, se iniciava a compressão ou não, né, pela comoção social e tal. O que o doutor pensa a respeito? Aí é uma questão também, de novo, de cunho ético, né? A gente tem que entender onde a gente tem que intervir e onde a gente não tem que intervir. A questão da comoção social, ela normalmente entra na questão do risco à equipe, né? É o que se chama, nos Estados Unidos tem Gray Code, tem vários nomes, tem vários trabalhos que discutem isso, que seria tu iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar que tu sabe que inefetiva será por uma questão de segurança da equipe. Então, a gente não deve iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar em um paciente morto. Mas, se porventura eu não iniciar aquela ressuscitação pulmonar, for lesar gravemente a minha equipe, né, eu estou numa situação que eu estou ali numa necessidade de agir. Então, eticamente, eu não vou conseguir não intervir porque eu vou ser morto, eu posso ser agredido pela população. Então, esse é um tema de profunda discussão ética, então, até onde a gente deve agir ou não, né? Mas entende que, normalmente, o entendimento é que, se por uma questão de segurança da equipe for necessário a gente pode agir desde que a gente acione os meios necessários para garantir a segurança da equipe e a gente faça isso pelo menor tempo possível, mas pensando na segurança da equipe. Né? Se não tiver nenhum risco à segurança da equipe e absolutamente nada disso, aí a gente não tem por que agir, que daí a gente estaria avançando para a distanásia, avançando para outros pontos. Né? Então a gente sempre foca na segurança da equipe como causa. Perfeito, doutor. Tema que a gente tem aí para falar, né, bastante tempo, é um tema interessante, e um tema vai puxando o outro, sobre as intervenções, né, do suporte básico, ali, se o doutor puder falar mais um pouquinho sobre a parte do suporte básico. Tem bastante gente de suporte básico, o que eles poderiam, né, reforçar para eles, o que eles podem fazer, e uma dúvida que sempre surge é a questão do deslocamento, né, principalmente o PCR traumático, se a gente ficar na cena, né, a gente não vai conseguir fazer muita intervenção, o suporte avançado vai demorar para dar esse auxílio. Então, desloca, não desloca? O que o doutor pode trazer sobre essa... Vamos, os dois pontos, né? O que o suporte básico consegue fazer? Esse slide eu tentei colocar justamente para isso, né? O suporte básico, ele consegue resolver boa parte das causas, né? E causas fundamentais. O suporte básico normalmente vai ser o primeiro a chegar, porque ele é mais capilarizado dentro da rede de atendimento. Então, a gente consegue minimizar a perda sanguínea, e cada hemácia que a gente salva é mais vida que a gente dá no futuro. Então, a gente consegue conter hemorragias importantes, fazendo uma imobilização pélvica, utilizando torniquetes que fazem amplíssima diferença, fazendo compressão local de ferimentos sangrantes, ofertando oxigênio, às vezes, num paciente periparado ali, garantindo uma cânula de Guedel, mantendo esse paciente ventilado para a gente ter um mínimo aporte de oxigênio. Então, a gente consegue agir de forma muito eficaz. E aí, essas decisões que eu comentei em relação a não fazer compressão torácica, não fazer adrenalina, elas são decisões de suporte avançado. Né? A mesma maneira, a questão do deslocamento. A decisão de deslocar, ela deve passar aí por um controle médico. Né? Essa é uma discussão que é muito feita nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, o terminar a ressuscitação no ambiente pré-hospitalar, ele é complexo. Né? Eles têm regras, regra TOR, se a gente para ou não, porque lá é o paramédico que está na cena. No Brasil, como a gente tem o suporte avançado e a gente tem a regulação médica, a decisão de deslocar ou não, ela pode ser discutida. Então, às vezes, eu tenho um paciente que eu estou do lado do hospital, por exemplo, estou no suporte básico, quem sabe, ou perto de uma UPA, eu posso levantar essa questão para regulação e dividir essa questão com a regulação. Né? Tem até a ideia
do enfermeiro regulador surgindo em alguns estados para priorizar esse tipo de discussão com o médico regulador, né, fazer uma ponte entre a equipe de suporte básico e o médico regulador, é uma função muito importante dentro da central de regulação. Então, eu acho que a decisão de transportar ou não, eu não tomaria como equipe básica, né? Eu já trabalhei no suporte básico também, né, na época que eu fui bombeiro voluntário, e tento lembrar um pouco desse sentimento que às vezes a gente tem. Mas é importante a gente, às vezes, compartilhar essa decisão, até por uma questão de responsabilidade, né? A gente compartilhar com o médico regulador para a gente poder agir. Perfeito. E da mesma forma que o clínico, se o básico não for bem feito, não adianta nada o avançado, né, doutor? É fundamental, fundamental. A Raquel Aparecida, lembrar do Comótio cordis, FV desencadeada pelo impacto intenso na região anterior do tórax. Como num beisebol, durante a fase de repolarização, o ritmo de PCR em FV é de origem traumática. A Raquel é médica nossa aqui também da Grande Florianópolis, né? Excelente profissional, sempre colaborando, como sempre. Obrigado pela colaboração. Oi? É a cirurgia? É a Raquel Dredd, né? A Raquel cirurgiã. Pelo que eu entendi, acho que é ela, pelo que eu vi ali. Raquel Aparecida. Isso. E aí é interessante mesmo. Por isso a necessidade do ritmo, né? Quando a gente está diante de uma PCR traumática, a gente não ignora o ritmo. Por isso que a nossa abordagem inicial é a mesma. Então, quando eu vou monitorizar aquele paciente, o ritmo ele vai me dar informações. Então, o que ela colocou? Um trauma para o tórax pode promover uma fibrilação ventricular, se ele tiver uma energia significativa para isso. E eu vou olhar essa fibrilação no ritmo, eu vou resolver com choque. Agora, eu tenho um ritmo, um paciente sem pulso, uma atividade elétrica ali, né, com ritmo regular de QRS estreito, taquicárdico, talvez eu tenha uma hipovolemia, ele me sugere isso, bradicárdico, QRS largo, me sugere uma hipóxia, né? A gente vai evoluindo, a gente evolui dessa taquicardia para um alargamento de QRS, para uma bradicardia, para a sistolia. São os estágios que a gente tem dentro dos ritmos na PCR, né? E se a gente abordar precocemente ali na ESP, o Guilherme Rezenera, até que é um outro colega nosso do serviço aeromédico, médico lá de Blumenau, colocou ali nos comentários, a gente tem às vezes até 20% de sobrevida. Obrigado pelo comentário também, Rezener. Então, a gente tem até 20% de sobrevida. Então, a gente consegue agir e resolver muitos cenários de forma eficaz. Perfeito. O Valdir, em situações de retirada rápida para o manejo de PCR, suspeita de lesão de cervical, há respaldo? Há respaldo, né? Quando a gente vai fazer uma extricação de um paciente, né? A gente vai, antes de fazer a extricação, quando a gente está desenvolvendo o plano ali junto com os colegas do bombeiro, a gente sempre deixa uma medida de retirada rápido pensada, né? A gente sempre tem um plano emergencial. Então, às vezes, eu vou obter um acesso para conseguir aquela retirada no ângulo zero, no menor ângulo possível de mobilização do paciente, mas se eu tenho um paciente que fica instável rapidamente, se ele tem uma piora, a gente vai usar o nosso plano emergencial. Então, eu tenho uma justificativa de por que eu usei aquele plano emergencial, né? Eu fiz uma retirada rápida porque o meu paciente instabilizou, né? E alguém morto, não tem problema, vai ter lesão cervical, né? Vai fazer uma isquemia cervical, obviamente, e vai piorar. Então, a gente vai sempre fazer a retirada rápida, tentando preservar a coluna cervical. Mas é o nosso plano emergencial. Então, se o meu paciente instabilizou, eu vou dar prioridade à ressuscitação. Né? Lembrando que tem manobras de ressuscitação que a gente consegue fazer com o paciente encarcerado, né? Máscaras laríngeas, até para a gente pensar em técnicas de analgesia avançada de pacientes encarcerados. Né? Mas a gente faz retirada rápida, sim, priorizadamente. Ok. Aqui tem a Fernanda Rodrigues, traz lá de Jaraguá, temos um índice bem alto de PCR revertida, com união de bombeiro, básica e unidade avançada. Que é o segredo, né? O segredo é a parceria, né? A gente trabalhar juntos, né? Se a gente tiver todo mundo na mesma conversa, a gente vai mais longe, né? Aí a gente consegue avançar. E não só a nossa parceria, né? A gente vê que os melhores serviços do mundo, eles funcionam dentro de sistemas de trauma, né? Então, o trauma, ele começa o seu atendimento lá na prevenção, e eu lembro que a gente fez um evento com a LAEP, né, em parceria nesse sentido. Ele começa lá na prevenção, quando a gente tem os serviços de trânsito, as escolas, todo mundo envolvido, para a gente tentar minimizar minimizar a ocorrência do trauma, porque é muito legal atender uma PCR traumática, o paciente voltar, que bacana, mas a gente está falando aí de 6% de sobrevida, 20% no melhor dos cenários. Aquele trauma que eu preveni, ele tem 100% de sobrevida.
Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que prevenir o trauma. Então ele começa lá na prevenção, ele passa pelo atendimento básico, com apoio do atendimento avançado, com o hospital, com a UPA, com o serviço do centro cirúrgico, terapia intensiva e reabilitação. Então a gente sempre trabalha em equipe. A gente sempre trabalha em equipe na saúde, é isso que a gente tem que continuar fazendo. Show de bola. Doutor, o Diomar traz aqui, nessas situações de PCR traumática com hemotórax e ou hemorragias, seria de grande valia as bases das USAs estarem providas de bolsa de sangue. Eu acho que esse é um tema até que ele tem sido trazido aqui no nosso APH de Santa Catarina, né? A presença de sangue no pré-hospitalar, ela é rotineira em vários serviços no mundo, em vários serviços de ponta no mundo, né? E aqui a gente já tem no serviço aeromédico o começo disso, né? Numa parceria institucional aí dos serviços, e quem sabe seja um caminho para a gente seguir, né? Dentro das nossas unidades de suporte avançado. Eu, pessoalmente, gostaria muito que isso acontecesse, e eu acho que é um caminho que a gente tem seguido, né? Dentro do nosso APH aqui de Santa Catarina, já com alguns projetos piloto com bons resultados funcionando. Eu acho que é um caminho que deve ser percorrido aí assim, né? Já foi um bom início a questão do sangue no aéreo. Mas tão importante quanto ter o sangue é a gente ter um torniquete na unidade básica, por exemplo. A gente fechar essa torneira, né? Com certeza. Vamos ver o que tem mais aqui. Só falta estudos e se o Dr. Mário poderia ajudar a fazer um estudo e reforçando junto ao COFEM. Aí, ó. Estamos jogando bucha aí pro doutor. Eu acho que eles estão falando ali que eu li da máscara laríngea, né, pelo profissional técnico de enfermagem, né? E aí é um assunto que eu não consigo responder porque eu não estou na posição de fala, né? Aí eu deixo aos colegas enfermeiros essa discussão. Calma, que aí é uma outra pegada. Aí é um outro dia, manejo de via aérea. Quem sabe vem aí uma aula para frente aí com manejo de via aérea. Vamos tentar aí. Podemos falar em outro momento. Doutor, acho que, né, se a gente, que nem eu comentei ali, a gente poderia falar a noite inteira sobre a temática, mas acho que foi de grande valia, né, já dá uma esclarecida boa no suporte básico, dá uma boa introdução para o avançado, também trouxe bastante coisa de intervenção. Acho que foi excelente a aula. Agradecer a parceria, a Gerência de Educação, em nome da Gerência de Educação, eu fico à disposição também, a gente está à disposição que o doutor precisar. Espero que seja a primeira de muitas. Estamos aí à disposição, estamos aí. Então tá, agradeço. Pessoal, boa noite a todos. O link da presença está ali para gerar o certificado, que nem eu mencionei no começo, o certificado é de 30 a 90 dias pela Escola de Saúde Pública, preencham de forma correta ali, botem nome, CPF, para não ter viés depois nos certificados. Maria, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, Alexandre. Eu vi só que surgiu um tema ali, Alexandre. Posso só responder que eu acho que é bacana? Opa! Eu vi ali que fizeram uma pergunta, né, sobre a PCR no contexto de gestante, né? O Rezener respondeu ali, ele tem um evento, inclusive, interessante disso, né? Com sucesso. Então, a PCR na gestante, a gente tem que intervir rapidamente entendendo que são dois pacientes, né? A criança e a mãe. Se a gente tem uma gestação viável, a gente tem que intervir fazendo a resolução daquela gestação com uma esterotomia de ressuscitação, né? Até porque a gente vai tentar daí ressuscitar a criança ou não. A gente tem exemplos bem-sucedidos, do Rezener, inclusive, é um exemplo bem-sucedido aqui no SAMU de Santa Catarina, né? Então, a gente tem que entender que isso também é uma atribuição médica, né? Mas a PCR na gestante, ela tem essa particularidade, né? Da nossa intervenção ali nos primeiros 4 minutos, avançando na gestação viável para resolução. Já dá mais uma aula, PCR traumática em gestante, PCR em gestante, né? A gente vai abrindo, cada tema a gente vai abrindo um leque aí que tem assunto para mais uma aula. É verdade. É um tema interessante também. Esse é bom. Acho que é isso, Doc. Valeu, muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Mais uma vez agradeço. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que assistiu. Um prazer poder estar com vocês essa noite. Valeu. E essa aula fica gravada, se quiserem assistir, depois fica na página da Escola de Saúde Pública e fica no YouTube da Gerência de Educação também. Tá? Valeu, muito obrigado. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite.